pelo Dr. Zalminho. É uma pessoa que nós respeitamos, gostamos muito. E gostamos não só dele, mas de suas palestras, suas colocações, porque ele é envolvente como um todo, né? Gordo, simpático, né? E nós, para a nossa alegria, vamos ouvir a palestra dele hoje. Eu pediria que o Alexandre fizesse a prece inicial, logo em seguida o Dr. Zalminho já começa a explanação. Irmãos, seremos nossos corações. Que a família Há 146 anos da publicação do Livro dos Espíritos, e nós constatamos hoje um desenvolvimento do Espiritismo jamais pensado naquela época. São adeptos que se multiplicam em todo o mundo. Milhares de centros espíritas, milhares de centros que se dedicam a obras sociais, milhares de títulos, obras às vezes importantíssimas, ou na maioria das vezes importantíssimas para o nosso progresso espiritual. É um labor educacional que se constata em todos os centros espíritas, buscando a reforma do ser humano, buscando a sua transformação, a transformação do seu coração e da sua mente. Mercê da assistência espiritual extraordinária que temos recebido. Nós constatamos hoje uma preocupação muito especial dos espíritos. Esse agora não cai mais. Você caiu, eu vou culpá-lo. Uma preocupação muito especial com os espíritos superiores, um dos fatores de criminalidade mais esquecidos que acontece na intimidade dos lares, no recesso dos corações, e que nós não estamos dando atenção suficiente. Que esta ceifa que nós fazemos, cortando a oportunidade de milhões e milhões de espíritos que, como nós, têm o direito de renascer. Estamos falando do aborto. E esta preocupação dos espíritos vem se acentuando cada vez mais. Não é só no Brasil, é em todo o mundo. As mensagens vêm se repetindo. E nós nos lembramos
da demonstração de Francisco Cândido Xavier. Se o aborto for libertado no Brasil, a sociedade brasileira vai adquirir um karma milenar, difícil de ser recomposto. Mas é o que se vê no mundo. Por que tanta preocupação? Todos os países liberaram o aborto completamente, menos 4, entre eles a Irlanda. Na Irlanda, as mulheres não estão proibidas por lei de abortar, mas atravessam ali alguns quilômetros do braço do Mar Norte, chegam à Inglaterra e o aborto é completamente livre. Sabe até quando? Até a 28ª semana de gravidez. Quer dizer, o espírito está quase pronto para nascer. Pouquinho mais de desenvolvimento neurológico e pronto. E já está ali um novo ser com o corpo pronto para assumir as suas novas funções. A Holanda é completamente livre. Na França, as adolescentes hoje não precisam mais nem pedir permissão aos pais para abortarem. Basta chegar a qualquer posto de saúde e identificar-se e dizer que quer abortar. Este é o estado de calamidade que a humanidade está presenciando. Nos Estados Unidos, depois de uma malfadada decisão da Suprema Corte de Nova York, o Centro de Saúde, o Centro de Assistência à Mulher em Nova York, pratica hoje, em média, de 120 a 150 abortos por dia, completamente liberado, funcionando inclusive sábados, domingos e feriados, acumulando na base de um ano de 3 milhões a 3 milhões e meio de abortos. Olha o karma de uma civilização. Na América Latina, o México e a Argentina têm as legislações muito parecidas com a do Brasil. Mas Chile e Colômbia proíbem completamente o aborto. Não obstante, nós encontramos estatísticas que nos revelam assustadoramente e tristemente que no Chile e no Peru, em média, 1 em cada 40 mulheres, em cada 40 gestantes, aborta. A clandestinidade presente também, ceifando vidas. E no Brasil? Bom, mas o Brasil não pode ser isto, porque isso aqui, dizem alguns, vai ser a pátria do Evangelho um dia. Não sei que século, mas um dia é essa a nossa destinação. E no Brasil? No Brasil tinha que ser diferente. E é diferente? Hoje, em média, 1 milhão de adolescentes no Brasil pratica aborto clandestino. 20% resultado morte. Causa? Erotização da infância e da juventude, graças à malfadada televisão. Outra causa, a marginalização social, a invigilância dos pais e principalmente a desagregação familiar. São dados que nós aos quais temos que prestar atenção. A Organização Mundial da Saúde, há 2 anos, levantou uma estatística de 1,5 milhão de abortos por ano no Brasil. Agora, o ano passado, a Faculdade Nacional de Saúde, da USP, levantou 2,5 milhões de casos de aborto no Brasil por ano. Nós vemos os números e entra nos olhos e fica por isso mesmo. Sabe o que significa 2,5 milhões de abortos por ano? Na terra que se diz um dia, que será a pátria do Evangelho, onde o Espiritismo alcança o seu maior desenvolvimento, são 6.850 abortos por dia. Peguem o lápis e façam o cálculo. No Brasil,
Que realidade é essa que nós estamos enfrentando? E o que está acontecendo no nosso Brasil? Vamos falar no nosso Brasil. Porque aqui é um país que nós chamamos o país do Espiritismo. Isso nos dá muita responsabilidade no exame da situação e também nos projetos que nós podemos ter para resolvê-la. Hoje tramita no Congresso Nacional, tramitam com a pretendida reforma do Código Penal, cerca de 30 emendas. E elas variam, todas elas liberalizantes. Desde o chamado aborto estético, em que uma mulher, alegando problemas estéticos, pode pedir o aborto, a licença para abortar, até os chamados abortos eugênicos, que são diversos tipos. Entre eles, o tão discutido e famoso aborto que se refere, que é consentido ou que seria buscado no caso da constatação de uma má estruturação, uma mal estruturação neurológica, que é o caso da anencefalia, ou então em situações que possam levar ao retardamento mental, como se fosse possível algum psiquiatra, algum psicólogo, algum médico dizer que uma determinada situação em desenvolvimento detectada no desenvolvimento do ser vai redundar num problema de retardamento mental ou de uma deficiência mental. Nós estamos muito longe de chegar a esse nível de diagnóstico. E quanto à anencefalia, como você sabe, é quando se detecta a ausência de um crânio, de um cérebro num ser em desenvolvimento. E que tem sido causas, inclusive, de muito estudo. Nós, espíritas, tínhamos dúvidas, alguns, sobre se seria possível admitir a anencefalia ou não, o aborto no caso da anencefalia. Ora, nós temos que pensar que um espírito, quando está usando a possibilidade de reencarnar, acontece que o feto, normalmente, ele chega a um grau de desenvolvimento bem adiantado. O ano passado, nós registramos um caso muito interessante que foi noticiado em Franca, pelo jornal de Franca, Nova Era, testemunhado por companheiros nossos de grande idoneidade moral, e que nos dá uma ideia do que acontece no plano espiritual, como nós não podemos ser juízes nesses casos. Um casal jovem, espírita, frequentador de uma sociedade tradicional em Franca, constatou-se no 5º mês de gestação que a criança não tinha cérebro. Eu quero fazer um parênteses para dizer que não houve até hoje nenhum caso em que não se constatasse a presença no feto do tronco, do início, do princípio, pelo menos, ou já de um certo desenvolvimento bem, até de caráter irreversível, do tronco cerebral. Então, a ausência que se nota na anencefalia é da parte do cérebro, parte superior, mas não o tronco, que responde pela vida vegetativa e que responde, inclusive, vai responder mais tarde pelo próprio metabolismo, que é o tronco cerebral, que é a base do cérebro e que desemboca na coluna cerebral. Nenhum desses casos até hoje foi constatado a inexistência de um tronco cerebral, pelo menos em formação, quando se trata de um embrião. No feto já se nota maior desenvolvimento. Pois esse casal, detectado este problema, foi aconselhado pelo médico, incauto ou inexperiente ou ignorante, que o caso seria de aborto. E que neste caso, e que nessa situação, embora não houvesse a previsão legal, sabia que estavam dando abortos por aí.
ou pelo juizado, ou pelo Ministério Público, ou por quem quer que seja, que o casal procurasse então aconselhamento e fosse buscar o abortamento. Para a surpresa do médico, o casal negou-se a seguir a sua orientação. E no centro espírita também afirmaram esta posição: nós não vamos interromper nenhuma gravidez. Se a espiritualidade superior assim deseja, nós vamos levá-la até o termo que tem que ser. E realmente, passado o tempo necessário, nasceu a criança, e era uma menina, e esta criança realmente não tinha o cérebro, que estou falando na parte superior do cérebro, mas viveu 48 horas e depois desencarnou. E ficou por isso o episódio. O casal foi elogiado pelo seu ato que na hora foi interpretado como um ato de bravura. E passados uns tempos, ambos trabalhavam numa tarefa mediúnica. Comunica-se um espírito de uma moça, muito agradecida, em lágrimas, agradecendo a bênção da compreensão dos pais, porque ela tinha um karma muito antigo, porque ela trucidara lá no passado muito remoto alguém de uma maneira violenta, dando-lhe pancadas, esfacelando o seu cérebro. E ela precisava de uma oportunidade para se recompor. Mesmo inconsciente, que na maior parte das vezes o espírito da encarnação está inconsciente, mesmo assim, não inconsciente, mas vamos dizer assim, em regime de subconsciência, mesmo assim, ela conseguiu livrar-se da disfunção do seu centro cerebral no perispírito e completar o tempo necessário para drenar, vamos dizer assim, alegoricamente, drenar essa toxicidade que havia nela para a carne. E foi um momento que, segundo o espírito, um momento alto, ponto alto da história da sua evolução espiritual. E ela não voltaria mais a reencarnar na Terra. Era a última reencarnação. Veja o gabarito espiritual. Este caso foi muito divulgado e mexeu com a falta de fé de muita gente que não acreditava nisso. Não é em vão que no Livro dos Espíritos só se admite o aborto. E assim mesmo depende de muita interpretação, muita interpretação. É no item 359 que diz que o aborto só seria permitido no caso de risco de vida, não de saúde, risco de vida da gestante. Desculpe, o microfone está sensível. Então existem, além de todas essas emendas que estão tramitando no Congresso Nacional, existe também uma situação dramática que diz respeito ao próprio Poder Judiciário, que extra-lege, quer dizer, extra disposição, fora da disposição legal, está autorizando o aborto para casos não previstos na lei, como esse da anencefalia e outros casos. É uma situação muito delicada, já são muitas sentenças que os juízes, que não têm competência inclusive para isso, porque seria competência de juízo criminal, estão dando por aí, por esse Brasil. Ora, como não há possibilidade de se recorrer, porque não são despachos, não são decisões judiciais, são meros despachos administrativos, o Ministério Público não entra nessa jogada, vai ficando por isso mesmo, e vão saindo os alvarás aí autorizando os médicos a fazerem aborto. Isto é coisa muito grave. Pior do que isto,
Nós temos em São Paulo o DIPO, que é um departamento que centraliza todos os inquéritos policiais, e os promotores, todos eles praticamente, eles, sem competência, se juiz não tem, muito menos eles, estão autorizando o aborto. Vem um atestado médico, aquele monte de processo, mais um, etc., sem uma avaliação mais profunda, e lá se vai uma autorização de aborto. Olha o que está acontecendo no nosso país. Em Brasília, a Promotoria de Defesa dos prestadores de serviço público tem também um departamento especializado só em autorizar abortos, para autorizar abortamentos. A pessoa vai lá, não precisa nem justificar se foi estupro ou não, se foi um caso de violência sexual ou não, pede para que ele possa receber a proteção do Estado, o Serviço de Saúde do Estado, e uma semana depois vai um laudo, vai para uma comissão de médicos, que são 3 ou 4, é um só que vê, e autoriza e fica por isso mesmo, e os abortos estão aí, continuando, essas agressões terríveis contra a vida humana. Pior de todos os casos, o SUS, em 1998, por orientação do Conselho Nacional de Saúde, baixou uma malfadada norma técnica que libera o aborto simplesmente no Brasil. Extra lege, porque uma norma técnica não pode se sobrepor a uma lei ordinária, como é o Código Penal. Mas está aí, é um consentimento surdo e cego e mudo. As coisas estão acontecendo. São centenas, milhares de casos de aborto e as mortes consentâneas, resultantes. Vocês sabem que na portaria, nesta norma técnica, estabelece-se praticamente a liberdade de se matar até o 5º mês de gestação? No 5º mês, até o 5º mês de gestação, nesses casos, 4º e 5º mês de gestação, se injeta na gestante, ou se dá à gestante, uma substância terrível chamada misoprostol, que é o Citotec. E a pessoa entra em quase convulsão e expulsa o feto. E expulsa o feto já, quando nós falamos feto, deixa eu explicar para vocês, para aqueles que não estão habituados. O aborto é chamado ovular quando a criança é expelida até o 8º mês. Do 8º ao 16º mês, chama-se aborto embrionário. Então já há um desenvolvimento bem claro do embrião. Já há desenvolvimento dos blastodermas, etc. Bom, e do 18º mês em diante, chama-se feto. Feto quer dizer, já está num estágio de desenvolvimento muito significativo. Digo, semana. Ainda bem que estou com uma boa assessoria aqui. É que o tema é tão preocupante que a gente fica, né? Eu começo a me falar e me lembrar e fico preocupadíssimo, muito mais ainda, né? Realmente. Eu acho que não há na criação nenhum animal que pudesse suportar 18 meses de gestação, a não ser a baleia ou o elefante. Mas bem, então, vejam vocês que a partir do 18º mês, nós já estamos em semana, hoje estou... Onde eu digo mês, digo semana. Onde digo mês, digo semana. E a partir da 18ª semana, então já estamos encontrando um corpo em desenvolvimento, já praticamente assim, com todo o sistema nervoso, com todo o sistema endócrino, o sistema muscular já também numa fase bem adiantada. Vocês imaginem que uma criança com 5 meses já sente sabor. Já há provas que uma criança com 5 meses sente sabor. Ouve música e detecta o som exterior. Responde a esses estímulos.
simplesmente se mata. Expulsa-se, a criança não chora, às vezes chora ou dá alguns gemidos ou vagidos, e simplesmente se corta o cordão umbilical, se joga no lixo. É assim que se faz. O SUS, até os 3 meses, essa norma permite, até os 3 meses, é a famosa curetagem, que são 2 lâminas em forma de foice, que são introduzidas no útero e o feto é dilacerado, cortado aos pedaços e depois tirado. Ou então a chamada aspiração manual intrauterina. Fica o médico, a enfermeira, todo respeitável, ou toda respeitável, com uma bomba manual, tirando aos pedaços a criança que está lá dentro. Do outro lado, uma zelosa auxiliar, juntando os pedaços e cuidando, para ver se não fica algum lá dentro do vaso uterino. E, antes disso, logo no 1º mês, ou no 2º mês, detectado o processo gestacional, a gestante vai a qualquer posto do SUS e diz assim: eu quero tirar o que está dentro de mim. Então, recebe uma dosagem monstruosa, maciça de hormônio, desestabiliza completamente a parede uterina, o endométrio, e é expulso simplesmente. Esta é a nossa situação. Não vamos resolver isso. Os governos sabem, mas não têm dedicado a atenção política necessária. Não vamos resolver isso com normas que provoquem, que estimulem um assassinato em massa como essas. Nós sabemos que é preciso, antes de tudo, prestar atenção, e muita atenção, para resolvermos esse problema, a gestante carente. Infelizmente, nós constatamos o quê? Grande parte das gestantes que procuram os centros para abortamento, elas vêm da classe pobre, C e D principalmente, classes marginalizadas. Que drama que nós temos pela frente, quando nós sabemos que mais de 1/3 da população brasileira vive abaixo da chamada linha da pobreza. Mas não é só, eu só vou fazer um parênteses para lembrar que não é só a classe necessitada, a classe marginalizada, não. Nesse levantamento que nós citamos, feito pela Faculdade Nacional de Saúde, nós encontramos dados assim. Nós temos de 20% a 30% de abortos que acontecem nas classes A e B. Quer dizer, grande poder aquisitivo e, pseudamente, grande culturação. Grande índice de escolaridade. E tudo isso clandestinamente. Outro caminho para resolvermos isso, ou complementar a assistência gestante, é sem dúvida a adoção. O governo passado foi alertado para essa questão e inclusive emitiu uma norma que está sendo seguida pelo INSS, segundo a qual a pessoa que resolve fazer uma adoção, uma senhora, uma moça que quer fazer uma adoção, recebe uma licença de 60 dias, chamada licença maternidade, entre aspas, mas que corresponde, no momento em que ela comunica que está adotando a criança, passa pelo exame burocrático, neste caso, felizmente é rápido, e esta mulher, ou esta moça, ela se credencia então a ser adotante. Então recebe um auxílio maternidade imediato, que corresponde à chamada licença maternidade, correspondente a 2 salários mínimos. E depois, conforme a idade da mulher, passa a receber uma pensão. É pequena, é muito pequena, na verdade, mas já é um começo, Nós, nos centros espíritas, nós sabemos que o movimento espírita não tem passado, não tem se despreocupado desse tema, não.
A Federação Espírita Brasileira lançou um manifesto alguns anos atrás, que foi publicado por toda a imprensa. As obras espíritas a respeito do aborto, do tema, multiplicam-se. E gente importante que sabe o que está escrevendo, está iluminando a bibliografia espírita com o desenvolvimento desse tema. As conferências estão em todo o Brasil, porque chegou o momento do alertamento. A Associação Médico Espírita do Brasil, em todos os seus congressos, sempre tem abordam temas, bioética, aborto, sempre alertando os seus associados, a sociedade a respeito desse tema. E a Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas não tem se omitido. Inclusive, é um dos seus programas fundamentais, principais, a campanha, o incentivo à sociedade para que lute a favor da vida. O ano passado, reuniu-se em Brasília uma comissão nacional de juristas importantes que fazem parte da Associação Espírita, a Associação Nacional dos Magistrados Espíritas, que hoje congrega centenas de magistrados, com delegacias instaladas em 25 estados brasileiros. Reuniram-se 19 companheiros em Brasília, em 2 dias de reuniões, estudos de manhã à noite sobre a questão do aborto. E pessoas, inclusive tivemos um membro que pertence à Comissão de Reforma do Código Penal, todos professores universitários e quase todos também pertencentes, com exceção de alguns que pertenciam à área de família, quase todos pertencentes com atividade em áreas criminais, não é? Mesmo desembargadores e ministros, mas que ou que estavam vinculados ao tema ou que pertenciam a turmas ou câmaras criminais. Esse trabalho foi um trabalho magnífico. Nós tivemos uma reunião extraordinária em Brasília e não foram examinados, por exemplo, desde o que está acontecendo na nossa legislação nacional até todas as legislações do mundo. Examinou-se a questão do aborto, a questão da adoção, e emitiu-se um manifesto nacional chamado Carta aos Brasileiros, conclamando a sociedade brasileira, enunciando os princípios espíritas e conclamando a sociedade brasileira a lutar contra o aborto. Ou melhor, a lutar pela vida. Pela vida. Esta carta teve repercussão nacional, foi publicada na imprensa espírita, mas principalmente pela imprensa não espírita. Importantes jornais do Brasil publicaram, e ela chegou à mão, através da assessoria parlamentar, chegou à mão de cada congressista, cada senador, cada deputado teve a carta em mãos, todas as autoridades dos tribunais, grande número de juízes, e a resposta foi realmente até surpreendente. Porque nós tivemos inúmeras adesões, manifestações extensivas, cartas de líderes das casas do Congresso. A primeira até nos veio do presidente da Comissão Ética do Senado, o senador Juvencio da Fonseca, de presidentes de partidos, deputados, todos se colocando à disposição nossa para encaminhar os projetos que estamos elaborando a respeito. Então, sim, há uma preocupação, há um trabalho a ser feito e é preciso que dentro dos centros espíritas se divulgue a necessidade de se prestar atenção a esse comprometimento que nós estamos fazendo com relação ao nosso futuro espiritual. Por quê? Porque nós sabemos dos efeitos do aborto. E quais são os efeitos do aborto? Quais são os efeitos do aborto? Nós temos efeitos físicos e efeitos espirituais. Efeitos físicos, 20% no mínimo causam a morte. No mínimo, 20% resultado, desencarnação. E desencarna como? Uma moça, uma senhora, um adolescente
uma adolescente que desencarna por causa do aborto, ingressa na pátria espiritual como suicida. Isto é coisa muito, muito séria para quem conhece um pouco de doutrina espírita. É o atraso de uma reencarnação total. É um desequilíbrio, é dor que não termina mais. A pessoa fica ali jungida ao cadáver e vê o cadáver em decomposição e sente dentro de si, no seu corpo espiritual, os vermes roendo a carne do cadáver como se fosse roendo a si mesmo. Os que trabalham em obsessão sabem o que sofre um suicida. Ainda mais neste caso, voluntário. Adolescentes às vezes não sabem o que estão fazendo, então às vezes poderão até ser livradas. Mas uma pessoa adulta, com lar constituído, com educação, com situação econômica consolidada, é indesculpável, no ponto de vista espiritual. Isto é o que nós estamos informando, porque nós fomos informados assim também pelos espíritos superiores. Isto é muito grave. Outra consequência física, as perfurações do útero, inúmeras vezes, ao final do aborto, nós temos sequelas que não terminam mais durante toda a vida. As infecções, as septicemias, que são terríveis, porque ficam pedaços do feto lá dentro do útero e se decompõem, causam infecções e também resultam em morte. As lesões da bexiga, as lesões renais e principalmente a incapacitação reprodutiva. Ela vem mais cedo ou mais tarde. E as causas espirituais? As causas espirituais nós temos que fazer um pequeno parênteses e vamos examinar um pouco do perispírito. Nós temos que compreender um pouco o perispírito para compreender as causas espirituais. Não vamos nos alongar muito, porque esse é um tema que inclusive ele é tratado por aí, não é? Com exuberância. Nós mesmos vamos ter agora aqui um seminário em junho sobre perispírito e reencarnação. Mas vamos só citar uma coisa aqui rápida. Nosso perispírito, que é a projeção da nossa alma, é o nosso corpo espiritual. Ele se detecta no nosso perispírito centenas de pequenos pontos de força e que responde pela sua sustentação, pela sua estabilidade, pelo seu metabolismo, vamos dizer assim, pela fisiologia perispirítica. Esses pontos de força, eles são comandados por 7 grandes centros, são chamados centros vitais. É bom a gente fixar isto, porque aí nós vamos entender as causas espirituais do aborto. Os efeitos espirituais do aborto. O primeiro é o centro coronário, que está na superfície do nosso, vamos dizer assim, na parte superior do nosso cérebro, não vamos agora entrar em detalhes, na parte superior, que rege todo o nosso sistema de forças. O centro cerebral se situa na parte frontal. O centro cerebral rege o nosso cérebro, nossa atividade mental, quer dizer, rege todo o metabolismo, toda a fisiologia cerebral. Quando falamos de fisiologia cerebral, estamos falando não só em estrutura neuronial, estamos falando em sinapses, neurotransmissores, etc, etc, etc. Toda a neurofisiologia cerebral, incluindo a audição e envolvendo também a audição e os olhos. Importante. O centro laríngeo, que é situado mais ou menos na parte frontal do pescoço, com repercussão na tireoide, na fala e parte também do ouvido. Temos o centro cardíaco no coração, situado na parte do coração. Ele corresponde à base física do próprio plexo cardíaco. O plexo é uma reunião de nervos, vamos dizer assim. Então, o plexo cardíaco responde pelo nosso sistema circulatório, responde pela estabilidade nossa cardíaca. Quando a pessoa está ruim, algum problema de coração, circulação,
Desde veias até hemorroidas, tudo, né? Qualquer coisa, um aneurisma na aorta, qualquer coisa, é o centro cardíaco que está em disfunção. Depois do centro cardíaco, nós vamos encontrar os plexos no centro, que se situa no chamado plexo solar, que rege todo o nosso aparelho digestivo, estômago, fígado, intestinos, pâncreas, baço. Depois nós vamos encontrar finalmente o centro esplênico, na base, corresponde mais ou menos à região do baço, e que responde pelo nosso sistema, principalmente pelo nosso sistema imunológico. E finalmente o centro genésico, que responde por toda a nossa capacidade, pelo nosso aparelho reprodutor, masculino e feminino, incluindo também, neste caso, a bexiga e os rins. Esses centros todos, preste atenção, são comandados pela nossa mente. Pela nossa mente. Outro aspecto que nós vamos situar no perispírito é as funções do perispírito. Ele tem 4 funções, não vamos nos deter nas demais, mas as funções são instrumental, individualizadora, a modeladora ou organizadora e a função sustentadora. Vamos só situar aqui rapidamente a função modeladora, segundo a qual nós sabemos a função do perispírito na reencarnação, e aí é um ponto importante, é modelar o corpo que vai se organizar. O perispírito é uma espécie de forma. Assim como ele é, com seus centros perispiríticos, seus centros vitais, se eles estão equilibrados, se eles estão em regime de plena função, o corpo vai ser são. Compreenderam? Se ele estiver com algum centro desequilibrado, o corpo que vai se formar vai mostrar o desequilíbrio do centro. Então, se ele abusou da sua mente, seu centro cerebral vai fazer, na reencarnação, surgir uma criança com problemas cerebrais, que é o caso da anencefalia, que é o caso do retardamento, que é o caso das psicoses, é o caso de esquizofrenias, é o caso que nós conhecemos todos como transtornos mentais. Já vem com essa tendência, já vem com essa deficiência de produção e de transmissão, no caso dos elementos necessários, que são os neurotransmissores, para que haja equilíbrio da mente, o equilíbrio do cérebro, da função cerebral, repercutindo evidentemente no equilíbrio da mente. E assim por diante. Uma pessoa que abusou da fala, ele vai vir com dificuldade, vem com deficiência nas cordas vocais, vem com suscetibilidade para adquirir cânceres da tireoide e assim por diante. Uma pessoa que abusou do sexo ou que não deu importância, a sua responsabilidade, e nós temos muito pouca nesse sentido, a responsabilidade que cada um tem com o seu aparelho reprodutor, que ele não pode ser jogado assim como se joga, só em benefício de momentos fugidios de sensualidade. Neste caso, quando nós abusamos desta possibilidade que nos é dada para gerar novos corpos, para propiciar novas oportunidades aos espíritos que querem reencarnar, nós teremos afetado muito o nosso aparelho reprodutor. Aí quando nós renascemos, ora, o nosso perispírito vai projetar o que nós somos. As nossas deficiências aqui, coração, mente, conforme o que nós geramos, o que nós somos. Através das reencarnações, através, às vezes, de sofrimento muito difícil, é que nós vamos conseguir, pouco a pouco, nos reequilibrarmos. Porque está claro, infelizmente, cada vez mais, que a informação não muda comportamento. É uma pena, mas é uma verdade. A informação que vocês estão recebendo, que eu recebi, que todos estão recebendo, dificilmente muda comportamento.
Mas sempre há uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente medite, pelo menos na possibilidade de mudar o comportamento. Que quando a dor chegar, sim, esta muda comportamento, nós vamos associar informação e, tomando consciência, não vamos de novo nos descuidar na invigilância e cair de novo na antiga velha disfunção perispirítica. A verdade é assim, cristalina, clara, não sem dogmas, sem fantasia, sem ondas, é clara, é assim que funciona a lei da causalidade espiritual. Bom, agora nós podemos já compreender o que poderão significar os efeitos espirituais. Em primeiro lugar, os efeitos espirituais na encarnação atual. Eles são notados, além das incapacidades que nós constatamos, e limites também fisiológicos que são oriundos normalmente sempre de um parto. Nós vamos ver aqui no tempo, mais cedo ou mais tarde, por causa de um sentimento de culpa, que pode até ser subconsciente, mas lá está, ele vai gerando pouco a pouco uma espécie de vácuo, de depressão, e a pessoa poderá colher situações psíquicas muito desagradáveis, para não dizer dolorosas, porque nós sabemos que às vezes há casos muito sérios e que levam até esquizofrenia. Esses são um dos principais efeitos que nós podemos citar e que são observados na própria encarnação em que houve o aborto. A encarnação, outra fase em que nós vamos colher os efeitos do nosso ato, é quando nós desencarnamos. É na espiritualidade, pós-desencarnação. Imagine vocês, a começar pelo reencontro daquela que arrancou de dentro de si aquele ser com quem ela se comprometeu. Eu estou falando ela, mas dificilmente eu posso dizer que sempre, quando nós constatamos um caso de aborto, a cumplicidade é do marido ou do companheiro. Então, os dois são responsáveis. Tanto a gestante como o companheiro, enfim, o pai, são responsáveis. Nos casos onde o pai não é sabido, a situação muda. Corresponsáveis são os enfermeiros, os médicos, os conselheiros, os responsáveis. Depois, na roda das reencarnações, todos se encontram. Todos se reencontram e vão para lá, purgar, em busca do reequilíbrio espiritual. Porque não há casos na lei de Deus. E ao cabo e ao fim, cada um de nós anda sempre junto com quem merece e onde merece. Não há casos. Não há encontros assim, nesse sentido, que sejam casuais. Então nós vamos ver que a pessoa, ao reencontrar-se com o espírito, com quem ela assumiu o compromisso de recebê-lo como filho terno, esse reencontro às vezes é muito doloroso. Não estamos falando das vinganças, dos reajustes, não. Estamos falando de espíritos queridos. Vocês imaginem, por exemplo, só imaginem, eu ter um filho querido que me acompanhou, um irmão, um pai, uma mãe, um ente querido que me acompanhou séculos, e quem eu devo tudo, me ajudou na parte espiritual, me ajudou em outras encarnações, foi meu companheiro, meu protetor, amigo do coração, né? Não existe, mas vamos citar a palavra alma gêmea, figuradamente. Olha, o microfone não quer nada comigo hoje.
Mas vocês querendo satisfeitos. Agora vocês imaginem a gente se encontrar, não é? Com uma criatura querida, que a gente viveu mesmo na espiritualidade, não há sexo. E a gente encontra e ele não fala nada, é um espírito superior, só olha para nós, nos recebe, nos beija. E depois a mãe e o pai constatam que se tratava nada mais, nada menos do que ele queria reencarnar e eles vetaram a oportunidade que ele poderia ter. Isto não há nada que resolva dentro da nossa mente. Isto é uma culpa, é uma dor que nós levaremos muito tempo conosco. Ele não fala, nem nos perdoa, porque nos compreende. Quem compreende não perdoa, não precisa. Mas está ali atento, sempre disposto. Nós levamos essa carga conosco tanto tempo, depois temos que sofrer para recompor. E ele zelosamente vai estar nos ajudando também mais uma vez. Eu acho que este reencontro é a coisa mais dolorosa que pode nos acontecer. É a gente ver que não se deu oportunidade para o irmão querido, quer dizer, um companheiro bem chegado ao nosso coração, e nós negamos a oportunidade. E olha, é tão comum isso. Nós encontramos, às vezes, numa família, 3, 4 espíritos reencarnados, 5, né? 4 espíritos em provação mesmo, são nossos credores, encarnam, os nossos filhos, na maioria das vezes, são nossos credores. E problemas que não terminam mais. Eles, seus obsessores, que foram ontem suas vítimas, estão ali, mas nós estamos no enredo porque nós estamos com compromisso no caso. Mas vem um espírito que é amigo da gente. Quem tem alguns filhos sabe disso. 1 ou 2 às vezes não dá, mas quem tem mais alguns filhos sabe. Tem um espírito que diz muito ao coração da gente. É um companheiro nosso, um benfeitor que vem nos ajudar. Né? Imagine nós fecharmos a casa justamente para este reencontro, nós particularmente reputamos o mais doloroso de todos. Outro efeito na espiritualidade: quem se nega a ajudar uma reencarnação terá as portas fechadas por muito tempo também para reencarnar. E num tempo em que os úteros estão tão escassos, em que as disponibilidades são tão remotas, hoje encontrar uma oportunidade para reencarnar é realmente uma verdadeira sorte grande espiritual. Nós não atentamos para isso, porque nós não sabemos, não nos damos conta que o ser humano é um ser espiritual, essencialmente, interexistencial, vive em contato constante com o mundo espiritual e o mundo espiritual com ele. E é um ser humano em evolução. E que na Terra essa evolução acontece através da reencarnação. Outro efeito espiritual é o efeito que acontece na encarnação, nas vidas sucessivas. Vejam vocês quantos casos dolorosos acontecem. E hoje está tão comum, é câncer de próstata, câncer de útero, tantas doenças, tantos problemas, endometriose, é tanto problema, tanta complicação. Às vezes não é só do aparelho reprodutor, mas também projeção do aparelho reprodutor, que afeta os outros órgãos. Hoje a humanidade, grande parte dos sofrimentos devem ser debitados à disfunção do centro genésico perispirítico, do centro cardíaco, porque falta afetividade suficiente e o centro cerebral, que traduz o nosso pensamento, a nossa mente. Os efeitos pós-reencarnatórios é que são dolorosos. Os hospitais estão cheios de casos. Os laboratórios estão cada vez mais ricos e os médicos cada vez mais recebendo clientela que busca um atendimento devido a estas circunstâncias, essas causas. Nós temos que prestar atenção.
Agora, o pior de todos os problemas, o pior de todos os efeitos, é a obsessão. Hoje a humanidade anda louca nas ruas. Estamos falando há pouco com a doutora Marlene Nobre, que é presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, e ela é uma médium extraordinária, ela recebe uma grande médium. E ela me contando que ela estava andando pelas ruas de Paris, e ela ficava horrorizada. É gente falando sozinha, mulher caminhando na rua, parece que sem direção, e ela via falanges e falanges de espíritos obsessores. Muita criança envolvendo as mentes. Porque no Brasil, os centros espíritas abriram hoje um painel formidável, uma oportunidade, que são os trabalhos de desobsessão. Mas é um trabalho ainda que está em desenvolvimento. É preciso antes conscientizar os espíritas que não gostam de ler. Espírita vai ao centro espírita, na maioria, trocando a hóstia pelo passe. E frequenta e diz, eu sou espírita. Leu alguma coisa? Não, nunca li. Ah, conheço lá não sei o que, lá um romancezinho, não sei o que, de prateleira, lá com fantasias bobas. Qualquer espírito, qualquer médium recebe qualquer coisa e diz que é espiritismo. Os espíritas não leem, não sabem. Muitos trocam, não estou falando vocês, mas muitos trocam as missas pelas palestras. Isto é muito grave, é muito grave. Nós vamos desencarnar do mesmo jeito que reencarnamos, sem consciência da nossa realidade. O espírita tem a obrigação de ler, de saber o que está acontecendo consigo, o que ele é, de onde vem, para onde vai, o que ele deve fazer. Não é só lá buscar o passezinho aqui, passezinho colar e tal, e cura espírito, não sei o que mais. Ah, estou obsedado, ele não sabe que ele está obsedado, que ele deve. Quem é o obsessor? A vítima de ontem, coitado. O escravo que foi morto a chicotadas no tronco, hoje vem cobrar do feitor que está reencarnado com carinho de anjo. Precisamos nos conscientizar com relação à doutrina espírita. Saber o que é isso, afinal das contas. A obsessão. Os espíritos, a maioria dos espíritos que são abortados, eles não são nossos amigos, como descrito há pouco. São espíritos que vêm buscar a nossa proteção, porque são nossos credores, que nós os desviamos, nós os machucamos no passado, os agredimos e assumimos solene compromisso de tê-los como filhos nesta encarnação. Quando desencarna, não nos deixam mais em paz. Ficam perturbados, passa a fase da perturbação, quando consegue ter um pouco de consciência, descobre onde é que está os seus pais que o renegaram e que o machucaram, que arrebentaram com o seu corpo em formação, e vai lá cuidar da vida deles, exigir vingança. A lei funciona assim. Toda doença, todo sofrimento, todo problema que nós temos, tem uma lição a nos dar. Feliz de quem consegue compreender o que a doença, o que a aflição quer nos dizer. Feliz. Mas para isso é preciso ter consciência, é preciso ter conhecimento, é preciso conhecer um pouco mais da vida espiritual. Nós temos casos terríveis. Eu já mencionei aqui, volto a mencionar, que um dos casos que mais me machucou, que mais me impressionou, digamos assim. Nós temos um trabalho de desobsessão aqui na casa, entre outros, nós aqui, felizmente, temos muitos trabalhos de desobsessão, mas nós temos um trabalho de desobsessão aqui, em que se manifestam espíritos que vêm com grande problemática a ser resolvida. E, através de um médium de absoluta idoneidade, de muita experiência, comunica-se um espírito. Nós não usamos a palavra entidade, porque eu acho que essa palavra entidade ela soa mal, né? Vocês não gostariam de ser chamados de entidades quando deixaram o seu corpo? Tipo, vocês vão morrer mesmo, não tenho dúvida. Estou vendo aqui é um cemitério vivo.
Ora, não há por que ter medo, não é isso mesmo. Vocês imaginarem eu falar agora para o Durval, Durval, essa entidade, você, entidade, vem cá, é uma pessoa. Nós somos uma pessoa encarnada e pessoa desencarnada, só isso. O que é isso, entidade? É uma coisa que existiu lá do século passado, entre outras coisas. Nós temos que nos atualizarmos. Pois bem, agora manifesta-se esse espírito num ódio como nós dificilmente detectamos. Um ódio terrível, terrível, só vê com a ideia fixa. Eu quero só uma coisa dessa assassina. Era uma criança que estava lá. Eu quero só uma coisa dessa assassina. Eu vou acompanhá-la, quero segui-la, e assim que ela puder engravidar, eu quero de novo renascer. Eu quero de novo entrar no útero dela. Olha a expressão dele. Que as 2 vezes ela me expulsou. A última vez senti ferros me arrebentarem, eu senti tudo. E os espíritos, na maioria das vezes, sentem o dilaceramento do corpo, porque está muito ligado já ao corpo. Quando é o feto, o espírito já está muito ligado. Então recolhem essas dores, e isto aí não é um sofrimento fácil de suportar. E nós tentamos conversar, foi um diálogo muito difícil. E ele, não, eu quero só uma coisa. Eu quero só me ver de novo dentro do útero dela. Não interessa o que vai acontecer. Vejam só o ódio que tem o ódio desse espírito. Assim que eu puder, assim que as minhas mãozinhas puderem se mexer, como se fosse possível alcançar intrauterinamente um desenvolvimento neuromotor assim. Mas ele, no seu ódio, pensava que seria possível. Eu só quero, assim que as minhas mãozinhas começarem a se formar, pegar o útero dela por dentro e rasgar. Depois pode me acontecer o que quiser. Vejam vocês o ódio do espírito. E a gente vai assim, olha aqui, ó, eu quero abortar. Senta aqui, minha filha. Não precisa nem ensinar nada. Só diz assim, eu quero abortar. Senta aqui. Pá. E depois? E a responsabilidade do próprio país, da própria nação. Por isso que o Chico diz, se o aborto vier para o Brasil, da maneira como está sendo interpretado, como está sendo liberado, o Brasil vai ter um karma milenar. E o que nós podemos fazer nessa situação toda? Nós constatamos hoje com muita alegria que espíritas estão se preocupando com isso. Nós encontramos nos centros espíritas já, como tem na nossa casa, um serviço de apoio à gestação carente. Isto é muito importante, que uma moça, que uma mulher, desprezada muitas vezes pelo marido, ou sem condições econômicas, receba realmente esse apoio assistencial importante. Nós aqui temos na nossa casa, tem um pugil de companheiros trabalhando ativamente nisso, graças a Deus, e nós estamos constatando que em todo o Brasil há esse movimento. O que nós estamos constatando é uma falha no serviço, na criação de serviços de adoção. Seria complementar, porque às vezes nós damos toda assistência a uma gestante, mas nasce a criança e ela não tem condições para sustentar, o governo não dá as condições, não há sistema previdenciário que preveja isso. Se nós pudermos ter um serviço de adoção, já seria também um passo a mais. Ela teria mais sossego. Se ela não puder amanhã ou depois cuidar da criança, encontrar famílias bem organizadas para que possam cuidar da criança. Com isso, você teria um apoio muito grande do Poder Judiciário, do Ministério Público, indubitavelmente, e até poderia contar com verbas assistenciais partidas do governo. É preciso, sim, que os centros espíritas tenham ciência e, ou melhor, que se conscientize mesmo dessa necessidade de ajudarmos não só gestantes e seus pares que têm compromissos e que devem evoluir,
como principalmente os espíritos que estão chegando e que precisam de uma oportunidade para se recompor com esses pais. É claro, há uma resistência sim nos centros espíritas, injustificável. Nós atribuímos essa resistência ao fato de que muitas irmãs e irmãos nossos, desprevenidos, erraram no passado. Isto é comum, é da natureza humana. Errar é humano. Os espíritos nos compreendem. Nós podemos ter errado, por uma ou outra razão. Tentamos nos justificar aqui e acolá, mas isto é coisa do passado. Passou, passou. Conscientes, vamos agora trabalhar para que outros não façam o que nós fizemos. Disse Jesus, e repetimos sempre, e repetiremos cada vez mais, que o amor cobre uma multidão de pecados. Quanto mais nós nos doarmos aos semelhantes, mais nós teremos crédito dentro de nós e pouco a pouco vamos recompor o nosso perispírito, os nossos centros perispiríticos e vamos nos habilitando a uma situação de menor sofrimento para o futuro. Isto é lógico como o sol nascer todos os dias. Pensando nisso, vamos esquecer o que aconteceu. Olhar para trás não constrói. Culpa todos nós temos. Aprendizes, nós somos todos nós. Péssimos aprendizes, péssimos aprendizes. Precisamos cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. Mas vai chegar um determinado momento que nós não vamos cair mais. Nós teremos em nós, brotado dentro de nós, a luz de Jesus, que é a luz da paz, a luz que nos dá alegria, paz e alegria, a identificarem verdadeiramente a serenidade espiritual. Que é o que desejamos a todos vocês nesse domingo tão bonito.